Bom, o vídeo de hoje eu quero falar sobre um tópico que tá aí há bastante tempo, mas acho que talvez seja uma boa hora para falar sobre ele, que é o Detran tem que acabar. É sempre bom defender o fim de órgãos estatais, mas esse em específico ele tem que acabar pra ontem. E roda a vinheta que eu te explico por quê. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para falar por que o Detran tem que acabar e também discutir um pouco sobre como poderiam funcionar leis de trânsito em uma sociedade libertária, sobre como você equaciona essa questão de o meu direito de dirigir um carro versus a potencial agressão à propriedade privada que isso pode causar para pessoas. Então vamos falar sobre isso, tentar fazer um peso e medida aí nessa questão. Primeiro, o mais importante, por que o Detran tem que acabar? O Detran é uma forma de micro-regulamentar relações entre indivíduos e principalmente burocratizar o acesso a veículos para as pessoas. Toda vez que você vai fazer uma compra de um veículo, você precisa fazer uma transferência de propriedade entre o veículo. Cara, isso deveria ser resolvido tipo num contrato em blockchain, falando, olha só, eu, o Caio, estou vendendo o veículo para o Joãozinho está me pagando X reais, bitcoins, enfim, o que for, pelo veículo, e eu concordo com isso, estou passando a propriedade para ele. Pronto, um contrato em blockchain resolveria isso, não precisaria ir para cartório, não precisaria ir para nada desse tipo, nada, absolutamente nada. É simplesmente acabou, pronto, eu vendi o meu veículo para ele, ele comprou o meu veículo de mim, agora o veículo é dele, eu recebi o dinheiro, tá show. O Detran não precisaria se envolver nisso. A segunda coisa que o Detran não deveria se envolver, a questão de autorização para dirigir. Isso é um completo absurdo que virou normal, na verdade, em vários países, não só no Brasil, infelizmente, que é você precisa de autorização de um órgão estatal para poder dirigir o seu próprio veículo. Eu não estou nem falando do IPVA, que é outro absurdo, que é você precisa pagar a máfia para a máfia não roubar o seu carro de você, o que é ridículo. Mas vamos nos concentrar somente na questão da concessão de um papel, te dá uma licença para você poder dirigir o seu veículo. Isso é inaceitável. Isso não deveria ser tolerado como tipo algo justo e honesto para você ter que aceitar como, ah, não, eu vou dirigir meu carro porque eu tenho o papel que o Estado me deu. Não deveria ser tolerado isso, as pessoas deveriam dirigir seu carro porque é o seu carro, ou o carro que alguém emprestou para ela, o veículo, né, vamos usar de maneira geral, que alguém emprestou para ela e concordou, é uma coisa entre duas pessoas, é você que comprou o carro dirigindo o seu carro, ou o seu veículo, de maneira geral, ou alguém que te emprestou o veículo e você está dirigindo, você está autorizado por aquela pessoa que é o dono, que é o interessado nisso. Então, de maneira geral, o Detran não deveria se meter nessa questão de eu dou uma autorização para você dirigir o seu veículo. Isso é também ridículo, isso é igualmente inaceitável. O que não quer dizer que não deveriam ter escolas de direção. Eu só acho que elas não deveriam ter, as aulas delas não deveriam ser obrigatórias. Você poderia tirar a sua carta simplesmente, sei lá, de maneira autodidata. Você simplesmente pega o veículo e começa a aprender a dirigir sozinho ou com alguém te instruindo, que não um instrutor profissional, né, como seria no caso do autoescola. Mas de maneira geral você aprender sozinho ou alguém te ensinar, beleza. Não deveria ter prova, essas coisas, só tipo, vá, dirige aí. O que não quer dizer que assim, dentro de uma sociedade libertária não haveriam regulações e leis de trânsito. De maneira geral, elas tenderiam a ser o mais brandas possíveis, de maneira a locais que tivessem muitas regulações, eles teriam menos tráfico de pessoas, né? Tráfico de pessoas, então isso daria problemas para aquela área, principalmente se fosse uma área comercial. Então você teria questões assim. A forma como eu vejo é que isso seria dividido em duas formas. Lugares que precisariam de mais regulamentação e lugares que precisariam de menos regulamentação. Quais seriam os lugares que precisariam de menos regulamentações? No sentido de menos burocracia para poder ter circulação de veículos. Áreas comerciais. Tipo, por exemplo, pega o centro da cidade. Não precisa ter uma trolha de regulação, tipo, você não pode parar em tal lugar, isso, aquilo, aqui você não pode estacionar, aqui é área de não sei o que. Provavelmente, assim, dentro de uma sociedade libertária, eu vejo como as ruas seriam organizadas ou por empresas
ou por união de empresas numa área comercial, por exemplo, elas poderiam formar uma espécie de uma organização para esse fim, tipo, ó, cada um paga uma grana aí pra gente poder manter a rua arrumada, manter a calçada funcionando, não ter buraco, vazamento de água, de esgoto, alguma coisa assim. Então, tipo, manter as coisas em ordem, de maneira geral. Isso poderia ser feito por empresas se reunindo, ou então simplesmente elas pegando o dinheiro e terceirizando isso, tipo, ó, eis o nosso dinheiro, você empresa tome conta disso. E se ela for incompetente, ela simplesmente é demitida, porque é assim que funciona o mercado. Se uma empresa não presta um serviço bom pra você, você manda ela embora, porque ela é incompetente, então é assim que funciona. Você não consegue, por exemplo, demitir o Detran, que é flagrantemente incompetente em várias áreas, porque é um monopólio do Estado. Todo monopólio gera um serviço pior. Então, essas áreas de comércio, elas provavelmente teriam uma baixa regulamentação, provavelmente assim, em algum nível, alguma forma de controle de velocidade, no sentido de que, cara, você não vai andar numa área comercial com tipo um monte de gente andando pelas ruas, sei lá, pela calçada a 200 km por hora. Não, isso seria basicamente você pegar seu carro e tentar matar alguém, então, ou seu veículo, né, de maneira geral. Não, isso aí, algum nível de controle teria sobre isso, sobre tipo, ó, não pode trafegar na calçada, se você fizer isso você vai tomar multa, não pode dirigir em alta velocidade nessa área, porque é uma área com muito trânsito de pedestre, então teria, sei lá, um limite de velocidade, talvez 30 km, 40 km por hora para tu circular pela rua, porque seria uma área movimentada. E da mesma forma, também, ao meu ver, teria áreas que seriam com um pouquinho mais de regulamentação, no sentido de que elas seriam áreas com uma grande densidade demográfica, no sentido de casas, essas coisas, mas não necessariamente uma área comercial, ou seja, a área que as pessoas morariam. A meu ver, ali teria que ter uma necessidade um pouquinho maior de regulamentação de leis de trânsito, no sentido de, tipo, são áreas que as pessoas moram, então, né, são áreas mais povoadas, embora áreas comerciais também sejam povoadas, mas não é o final ali, provavelmente seria uma área de noite, então, sei lá, uma exigência, por exemplo, você tem que dirigir com o farol aceso durante a noite, se você não for dirigir assim, você vai tomar multa, por exemplo. Alguma coisa nesse nível. E também alguma restrição maior de velocidade, por ser, por exemplo, a área próxima da escola, poderia ter uma restrição menor de velocidade. Pô, vai dirigir mais lento aqui, porque, cara, é uma área de escola, sei lá, de repente uma criança correndo aí, você atropela a criança sem querer. Lógico que não é por querer que alguém vai atropelar uma criança, mas crianças fazem coisas malucas, né? Então vamos tentar evitar esse tipo de acidente. Então nessas áreas poderia haver um maior rigor nas leis, só que, lógico, não necessariamente isso geraria o efeito esperado, porque simplesmente outras pessoas poderiam demitir essa empresa e contratar uma outra que tivesse menos rigor. Então, de certa forma, seria uma espécie de try and learn, basicamente, ou seja, tem tentativa e aprendizado. Tipo, você, tentamos isso aqui, muito regulado, não deu certo, vamos diminuir um pouco, não, agora também não ficou bom, então vamos tipo, tentar achar uma certa forma de equilíbrio. Meu ver, é a forma que seria mais adequada, porque hoje em dia, basicamente, tem, por exemplo, estradas que são de boa qualidade até, né? Você consegue dirigir de boa. Aí você só pode andar nela a 110 km por hora. Aí você paga uma trolha de pedágio e às vezes a estrada é uma bosta. Então não tem muito sentido esse tipo de lei. A meu ver, um país que tem um modelo mais ou menos interessante assim, sobre isso é os Estados Unidos, que tem o conceito das highways e as freeways. As highways é basicamente as estradas comuns, assim. As freeways é tipo uma que você pode andar na velocidade que você quiser, basicamente, mas se você acidentar, problema é seu. Mas você paga por isso, você paga um pedágio ali, você entra na freeway e mete o pé até onde você quiser, basicamente. Então você pode, mediante um pagamento, você pode acelerar. Então na prática acaba sendo uma questão que um carro em alta velocidade, né, um veículo em alta velocidade de maneira geral, ele é mais eficiente numa estrada, numa estrada aberta. Então você pode fazer uma conta ali, pô, eu vou pela highway e eu vou pela freeway. Então tipo, a highway tem mais parada, a estrada é um pouquinho zoada. Pô, na freeway eu posso ir mais rápido, mas eu pago tanto. Então o consumo de combustível compensa. Poderia ter esse tipo de trade-off, assim. Mas de maneira geral, a mobilidade urbana numa sociedade estatal, né, estatista, como a gente tem atualmente, ela é bem prejudicada porque você tem diversos micromonopólios que acabam atrapalhando. Você tem o próprio monopólio da criação de leis de trânsito e algum nível de regulamentação de leis de trânsito. Porque assim, também a meu ver não seria tipo a moda dane-se, assim, tipo, cada um pode fazer o que quiser. Por exemplo, eu acredito que uma lei que poderia existir dentro de uma sociedade libertária
de trânsito poderia ser uma lei anti você dirigir sob o efeito de qualquer substância que afete a sua capacidade de direção. Tipo, sei lá, você não pode fumar maconha e dirigir, você não pode beber e dirigir, você não pode usar cocaína e dirigir. Então, ao meu ver, isso seria uma coisa desejável porque, tipo, imagina assim, você é um morador de uma área em que o dono daquela área, a empresa que cuida daquela área e daquelas ruas, ela permite esse tipo de coisa. E aí você vê nos dados lá que lá tem mais acidente do que nas outras áreas. Você ia querer morar lá em primeiro lugar? Então, ao meu ver, esse tipo de regulamentação ele teria numa sociedade libertária. Ah, mas alguém pode alegar, não, mas isso é infringir a minha propriedade privada. Cara, se você tem uma rua e você quer dirigir bêbado, o problema é seu. O que você não pode fazer é dirigir bêbado na rua dos outros. Porque aí você está usando o seu veículo, beleza. Ah, eu estou com o meu veículo dirigindo, mas você não está em condição de dirigir naquela rua. O dono da rua pode falar, eu não quero você aqui, suma. É basicamente o direito de propriedade sendo aplicado para, tipo, excluir indivíduos ou incluir indivíduos de acordo com os critérios que o dono da propriedade quiser. Evidentemente, se forem critérios ruins, ele pode acabar tendo uma perda financeira nisso. Mas eu acredito que vai haver uma espécie de uma concordância social, vamos dizer assim. Todo mundo vai olhar para esse tipo de coisa e falar: eis uma regra que é justa, racional e lógica, mesmo que ela seja em algum nível, vamos colocar assim, antiética, porque ela impede pessoas de dirigirem embriagadas com o seu veículo ou sob qualquer efeito de outra substância. Mas, a meu ver, é tipo assim, é aquela... Você tem uma espécie de agressão à propriedade privada que acaba gerando algum nível de maior segurança. Óbvio que, assim, dentro de uma sociedade libertária, a propriedade privada ela será sempre o norte a ser respeitado. Isso tentará se maximizar o máximo possível isso. Mas algum nível de controle, de regulamentação de alguma coisa desse tipo, de alguma outra lei ou outra que vai em conflito com isso por uma espécie de, vamos colocar assim, bem maior, vai acabar tendo. E aí o quão bem é esse bem maior, a gente vai poder medir isso por estatística, por dados de acidentes, esse tipo de coisa, para ver, tipo assim, então, essa regulamentação que a gente fez, ela realmente tem sentido, realmente deu certo, ou ela está só simplesmente impedindo a coisa. E sendo uma sociedade libertária, isso aí seria feito basicamente pelo mercado, que é muito mais rápido do que tem que ficar reunindo um monte de político que não entende porra nenhuma de trânsito, para eles decidirem o que, sei lá, qualquer idiota acha que é útil, porque eles não entendem nada disso. Então você teria realmente gente técnica capacitada nesse aspecto, mas tipo, ó, eis aqui tentamos, sei lá, impedir gente bêbada de dirigir, pô, diminuiu o acidente, tá tudo certo, tudo seguro, pô, vamos manter assim. Ah, mas sei lá, o outro lugar ali permite isso e tem menos acidente que aqui, então por que que tá acontecendo? Vamos tentar fazer um comparativo ali entre os dois. Mas eu realmente acredito que a tendência dentro de uma sociedade libertária é que esse tipo de situação ao volante, a direção de um veículo não seja permitida, não seja tolerável, porque realmente é mais perigoso, sabe? Um carro, assim, ele é um carro, um veículo de maneira geral. É um meio de transporte, sim, é um meio de transporte, mas ele é um meio de transporte, você dirigindo, sei lá, 60 por hora ali num local que você pode dirigir até, sei lá, 90, 80, e você dirigindo em plenas condições, completamente descansado, bem da cabeça, e outra coisa é você, tipo, sei lá, tá completamente chapado de alguma coisa, dirigindo a 200 por hora numa via que era 60 e você atropela alguém. Aí você não tá tendo um carro, você tá tendo uma arma. A diferença é que você cometeu um homicídio, a única coisa, em vez de você usar, sei lá, uma faca, uma arma, um porrete, uma 9mm, alguma coisa assim, você usou um veículo para fazer esse crime. Então, em algum nível, será necessário esse tipo de ajustes, mas, a meu ver, eles seriam o menor nível possível para interferir o menos possível na propriedade privada, só que ao mesmo tempo iria ter algum tipo de interferência, porque eu realmente acredito que dificilmente uma sociedade libertária toleraria gente dirigindo bêbado por aí, porque bêbado ou chapada de qualquer coisa, né? Porque não é só álcool que afeta a direção. Então é uma questão de... É uma questão de, tipo assim, basicamente você vê o trade-off, o que melhora, o que piora, o que fica bom, o que fica ruim, e entender como que essas dinâmicas da relação entre assim a propriedade privada do indivíduo, o direito dele exercer a propriedade privada dele da forma que ele quiser, versus, tá, beleza, o seu uso da propriedade privada está colocando a minha propriedade privada em risco, então o seu uso não pode ser, você não pode usar a sua propriedade privada dessa forma que você quer usar porque está me colocando em risco. Então balançar, fazer o balanço dessas duas coisas, né, esse equilíbrio aqui,
É uma relação delicada, ao meu ver, o Detran ele não consegue fazer isso, porque tem regulamentação demais, muita coisa que você vê ali de placa, de um monte de coisa sem sentido, de que, não, isso aqui tem que fazer, aí semáforo, um monte de coisa, regulamentação de trânsito, multa de trânsito, tipo, por exemplo, uma multa que eu acho completamente idiota, dirigir sem cinto de segurança. Se você é burro bastante para dirigir sem cinto de segurança, tá bom, vai, seja burro bastante para dirigir sem cinto de segurança. Se o carro bater, você morre, parabéns, seu idiota. Agora, multar alguém por ser idiota, sou completamente contra. E fora que, assim, tem a questão de o papelzinho, né, pra tirar, tirei o meu papelzinho aqui, eis eu posso dirigir. Não, pra mim, a ideia de que você tem que tirar papelzinho para poder dirigir é um insulto e não deveria nem existir. Então, acima de tudo, o Detran tem que acabar, isso é o mais importante. Não vejo muita gente libertária falando sobre isso, sobre essas micro-regulações que não fazem sentido, que são colocadas na vida das pessoas no meio do trânsito, em como isso atrapalha as pessoas. Então, se você dirige aí, deixa seus comentários aí. Tô tentando tirar minha carteira ainda, né? Enfim, tá meio complicado, né? Tem que pagar a porra do papelzinho lá. Eu já sei dirigir, mas tem que ficar pagando essa merda, porque, né, governo. O governo é sempre assim, querendo roubar você. Então, deixa na descrição aí a sua opinião sobre o Detran, o que você acha. É um tópico meio do nada, assim, mas eu já queria falar disso há muito tempo, então eis um vídeo aí sobre um pouco de regulação de trânsito numa sociedade libertária, como está hoje, por que hoje está ruim e como que uma sociedade libertária de fato poderia resolver esse problema. Esse é o vídeo de hoje, eu agradeço a todo mundo que assistiu, se inscreva, comente, compartilhe, muito importante, isso ajuda o canal a engajar. Na descrição tem todas as redes sociais do canal, segue lá também. Tem também o contato da Ana, que é a minha designer de thumbs, ela quem faz as thumbs que você vê aqui no canal. E também tem o link do Nathan da Make Easy English, meu parceiro aqui nas aulas de inglês. Então, se você quiser aprender inglês, vai lá na descrição, clica no WhatsApp do Nathan, vai ser direcionado direto para lá, fala, pô, vim pelo Libertário 013, ele falou que tem uma condição especial lá pra galera inscrita do canal, então conversa lá com ele, se matricula, aprenda a falar inglês, porque se você acha que o Brasil tá ruim, vai embora do Brasil, mas pelo menos vai embora do Brasil sabendo falar inglês, que é muito importante. Na descrição também tem os meios para apoiar o canal, você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Lite ou Nano, ou você pode apoiar via Pix através do contato.libertario013@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.